Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 29 de agosto, quinta-feira. Começamos este dia meditando a palavra de Deus, dando ação de graças ao Senhor. Já estamos quase terminando a nossa semana, mas ainda devemos buscar essa fidelidade diária e já confiar o que passou da semana e ainda o que virá até chegar o final de semana para descansarmos no Senhor. E esse dia, nessa quinta-feira, também é um dia de unidade, de comunhão, e somos convidados a rezarmos por toda a nossa igreja, pelo Papa Francisco, pelas intenções do seu coração, como o nosso pastor da nossa igreja, e juntamente com ele os bispos, os padres, os diáconos, aqueles que servem em torno do altar, que são essas almas consagradas ao Senhor e que precisam também da nossa oração, da nossa intercessão, do nosso encorajamento, da nossa proteção como cristãos, como leigos consagrados. Então, neste dia, não esqueça, não deixe de rezar pelo seu pároco, pelo seu padre, por aquele que te evangelizou. Também eu convido você a rezar pelos padres da nossa comunidade. Nós temos agora 2 novos padres, recém-ordenados, que começam o seu ministério. Eu confio vocês também a intercessão a estes 2 irmãos, o padre Bernardo e o padre Felipe. Mas também temos 3 diáconos transitórios se preparando para, em dezembro, viver a sua ordenação presbiteral, que é o diácono João Batista, o diácono João Gabriel e o diácono Marcos. Então, que você possa, de fato, também neste dia carregar como oração e intercessão. Hoje também a igreja celebra, faz memória do martírio de São João Batista. João sela a sua missão de precursor com o martírio. Herodes, depois de aprisioná-lo na fortaleza ao leste do Mar Morto, mandou degolá-lo. João é o amigo que exulta de alegria ao ouvir a voz de Cristo, esposo da igreja. Perante ele, Jesus, o sol da justiça. Esta é a minha alegria que se completa. É preciso que ele cresça e eu diminua. Na sua escola formaram-se alguns dos primeiros discípulos do Senhor. Desde o século V, no dia 29 de agosto, celebrava-se em Jerusalém uma memória do precursor do Senhor. Seu nome encontra-se no cânon romano. Então, neste dia, pensamos a intercessão de São João Batista para cada um de nós, nesse dia que celebramos o seu martírio. Peçamos ao Senhor a sua coragem e a sua fortaleza para nos animar a perseverar na prática do bem, para irmos até o fim da missão que nos é confiada. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura a retirada do profeta Jeremias. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi-me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. A primeira leitura de hoje nos ajuda, de fato, a rezarmos com aquele cujo martírio nós celebramos, que é São João. Ele que é o profeta de Deus, que vai comunicar ao seu povo, a sua santa vontade. E neste dia, nessa leitura do profeta Jeremias, a gente vê a graça que o Senhor quer dar também a cada um de nós, assim como deu a São João. Porque no versículo 18 da leitura vai dizer: com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo. Então o Senhor quer dar a nós essa graça, de fortificar a nossa alma para aprendermos a lidar com as ciladas e as situações que o mundo nos apresenta. Quantas vezes nós somos tentados a nos desviarmos da graça de Deus, somos seduzidos por aquilo no mundo que até parece ser lícito, mas que muitas vezes é uma armadilha para perdermos a nossa alma. E hoje a leitura do profeta Jeremias, que vai ser dirigida ao povo, o Senhor vai dirigir ao povo, vai de fato nos exortar a não termos medo e ao contrário, é de recebermos como uma grande missão, é sermos profetas, sermos anunciadores.
E aí vai exatamente nos trazer esse testemunho de João Batista, que não teve medo. Ele que foi o precursor, né? Ele que preparou o caminho. Ele não teve medo de anunciar, ele não teve medo de ser esse profeta. Que neste dia tenhamos também esta mesma coragem, peçamos esta mesma graça. O salmo de hoje é o Salmo 70. Minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor. Que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justos, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Bonito o salmo de hoje, né? Minha boca anunciará vossa justiça, vosso louvor. Somos convidados nesse dia a proclamar esse louvor, que dos nossos lábios brote essa gratidão, essa ação de graça. E aí o salmista vai dizer, por que devemos louvar o Senhor? Porque Ele é o nosso refúgio, porque o Senhor é aquele que nos defende e nos liberta. O Senhor é uma rocha protetora e um abrigo. É nele que nós podemos confiar. É no Senhor que podemos depositar a nossa alma, o nosso coração, as nossas preocupações, as nossas angústias, mas também darmos a nossa ação de graças a Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão. O Senhor é a nossa proteção e a nossa segurança, diz o salmista. E por isso nós confiamos desde a nossa juventude. Nós temos a certeza que o Senhor é esse apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, meu amparo. Que bonito, né? Essa certeza de que o Senhor é esse apoio para cada um de nós. Desde o nosso nascimento, o Senhor caminha conosco, Ele está ao nosso lado. Por isso o salmista vai dizer, minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis. Então, todos os dias somos convidados a louvarmos e a bendizermos ao Senhor, a darmos ação de graças, a manifestarmos a nossa gratidão e o nosso amor. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me deis agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Então o evangelho de hoje vai narrar exatamente o martírio de João como se deu. Ele que estava na prisão e Herodes, apesar de ter mandado prendê-lo, gostava de escutar João, sabia que ele era um homem justo. Por quê? Porque João foi justamente dizer a Herodes que ele não poderia
né, coabitar com a esposa do seu irmão. E Herodíades, por estar revoltada com João, por denunciar esse adultério, além de provocar em Herodes, a prisão ainda provoca que ele seja degolado através da sua filha, que vai dançar para o rei. O rei se alegra e, talvez de forma ali inusitada, sem pensar, vai fazer um juramento e ela que vai pedir o conselho à mãe. E a gente vê exatamente o que se deu desse martírio de João quando vai pedir a cabeça dele num prato. Então a gente percebe a oferta de João Batista, que perdeu a sua cabeça por amor ao Senhor e pelo anúncio da palavra. Justamente porque ele anunciava e denunciava, ele foi preso. Então não devemos ter medo, ainda que a evangelização nos leve ao martírio. Hoje o martírio que nós vivemos é o martírio gota a gota do dia a dia. É ir contra a correnteza das ideologias e do mal. Mas peçamos a intercessão de João Batista de não termos medo de anunciar e de denunciar, mas sobretudo de evangelizar e arrastar a muitos, uma multidão, para seguir ao Senhor. Então, nesta quinta-feira, esse dia dedicado à oração, à intercessão da nossa igreja, peçamos a intercessão de São João Batista. Tenhamos uma bela quinta-feira neste dia e que Deus os abençoe. Nos preparemos, então, para ouvir a catequese do Santo Padre. Hoje recordamos o tema Mar e Deserto. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Oggi rimando la consueta catequese. Hoje adio a habitual catequese e gostaria de parar convosco para pensar nas pessoas que, mesmo neste momento, atravessam mares e desertos para chegar a uma terra onde possam viver em paz e segurança. Mar e deserto. Essas duas palavras regressam em muitos testemunhos que recebo, tanto de migrantes como de pessoas que se comprometem a ajudá-los. Quando digo mar, no contexto da migração, refiro-me também ao oceano, ao lago, ao rio, a todas as águas traiçoeiras que muitos irmãos e irmãs em todas as partes do mundo são obrigados a atravessar para chegar ao seu destino. E deserto não é apenas aquele de areia e dunas, ou aquele rochoso, mas também todos aqueles territórios inacessíveis e perigosos, como as florestas, as selvas, as estepes, onde os migrantes caminham sozinhos, abandonados a si mesmos. Migrantes, mar e deserto. As atuais rotas migratórias de hoje são frequentemente marcadas por travessias de mares e desertos, que para muitas, demasiadas pessoas, são mortais. Por isso hoje quero parar sobre esse drama, essa dor. Algumas dessas rotas nós conhecemos melhor porque estão muitas vezes sob os refletores, outras, a maior parte, são pouco conhecidas, mas não por isso menos trágicas. Do Mediterrâneo já falei muitas vezes porque sou bispo de Roma e porque é emblemático o Mare Nostrum, lugar de comunicação entre povos e civilizações. O Mare Nostrum tornou-se um cemitério. E a tragédia é que muitos, a maior parte desses mortos, poderiam ser salvados. Poderiam ter sido salvos. É preciso dizê-lo claramente. Há quem trabalha de forma sistemática e com todos os meios para fazer recuar os imigrantes. Per respingere i migranti. E isso, quando é feito com consciência e responsabilidade, é um pecado grave.
Não esqueçamos o que diz a Bíblia. Não deves explorar nem oprimir um estrangeiro. O órfão, a viúva, o estrangeiro são os pobres por excelência que Deus sempre defende e nos pede para defender. Até mesmo alguns desertos, infelizmente, se tornam cemitérios de imigrantes. E mesmo aqui, muitas vezes, não estamos a lidar com mortes naturais, não. Às vezes, levaram-os até o deserto e ali os abandonaram. Todos conhecemos a foto da mulher e da filha de Pato, mortos de fome e sede no deserto. Na era dos satélites e dos drones, há homens, mulheres e crianças migrantes que ninguém deve ver. Eles são escondidos. Só Deus os vê e ouve o seu clamor. E essa é uma crueldade da nossa civilização. Com efeito, o mar e o deserto são também lugares bíblicos plenos de valor simbólico, são cenários muito importantes na história do Êxodo. A grande migração do povo liderado por Deus, através de Moisés, do Egito para a Terra Prometida. Esses lugares testemunham o drama da fuga do povo que foge da opressão e da escravatura. São lugares de sofrimento, de medo, de desespero, mas ao mesmo tempo são lugares de passagem para a libertação. E quanta gente passa por mares e desertos para se libertar hoje. São lugares de passagens para o resgate, para a redenção, para alcançar a liberdade e o cumprimento das promessas de Deus. Há um salmo que, dirigindo-se ao Senhor, diz: pelo mar foi o teu caminho e o teu percurso pelas águas caudalosas. E outro diz assim: fez caminhar o seu povo pelo deserto, porque é eterna a sua misericórdia. Essas palavras, santas palavras, nos dizem que, para acompanhar o povo no caminho da liberdade, o próprio Deus atravessa o mar e o deserto. Deus não permanece distante. Não, partilha o drama dos migrantes. Deus está com eles, com os migrantes, sofre com eles, com os migrantes, chora e espera com eles, com os migrantes. Nos fará bem hoje. Os nossos migrantes no mare nostro, o Senhor está com eles, não com aqueles que os rechaçam. Irmãos e irmãs, somente uma coisa poderíamos todos estar de acordo: naqueles mares e desertos mortais, os migrantes de hoje não deveriam estar, mas estão, infelizmente. Mas não é através de leis mais restritivas, não é com a militarização das fronteiras, não é com recuos que conseguiremos esse resultado. Em vez disso, o conseguiremos através da expansão de rotas de acesso seguras e regulares para os migrantes, facilitando o refúgio para aqueles que fogem de guerras, das violências, perseguições e de tantas calamidades. Vamos conseguir isso promovendo de todas as formas uma governação global das migrações baseada na justiça, na fraternidade e na solidariedade, e unindo forças para combater o tráfico de seres humanos, para parar os traficantes criminosos que exploram impiedosamente a miséria alheia. Queridos irmãos e irmãs, pensem nas tantas tragédias de imigrantes
Quantos morrem no Mediterrâneo? Pensem em Lampedusa, Crotone. Quantas coisas ruins, tristes. Eu gostaria de concluir reconhecendo e elogiando o empenho de tantos bons samaritanos que fazem tudo o que está ao seu alcance para ajudar e salvar os migrantes feridos e abandonados nas rotas da esperança desesperada nos 5 continentes. Esses homens e mulheres corajosos são sinal de uma humanidade que não se deixa contagiar pela má cultura da indiferença e do descarte. Aquele que mata o migrante é a nossa indiferença e aquele comportamento que ela possui de descartar. E quem não puder estar com eles na linha de frente, penso a tantos bravos que estão na linha de frente, Mediterranean Saving Humans e tantas outras associações. Não por isso está excluída essa luta de civilização. Nós podemos não estar em primeira linha, na linha de frente, mas há muitas formas de dar a própria contribuição, antes de mais nada a oração. E a vocês eu pergunto, vocês rezam pelos migrantes? Por esses que vêm nas nossas terras para salvar a vida? Ou vocês querem expulsá-los? Queridos irmãos e irmãs, unamos os nossos corações e forças para que os mares e os desertos não sejam cemitérios, mas espaços onde Deus possa abrir caminhos de liberdade e fraternidade.